Bem-vindo à segunda aula do meu funil pronto, aula de copy, e nessa aula a gente vai entender um pouquinho sobre as 4 estruturas de escrita de texto de copywriting. São as únicas estruturas que existem? Não. Existem mais de 30 estruturas de texto de copywriting. Entretanto, essas 4 que eu vou passar aqui para você nesta aula são 4 principais formas de você fazer uma estrutura de texto de conversão. E elas serão suficientes para que você trabalhe novos textos e também os seus templates para fazer adaptações de acordo com o seu negócio que você julgue necessário. Então eu vou compartilhar novamente aqui a tela do meu computador e a gente vai continuar no documento para podermos verificar aqui as 4 estruturas que eu tenho para apresentar hoje para vocês. Então aqui está onde a gente parou na aula anterior. Quais são as técnicas, estruturas de escrita que podem ser utilizadas no copyright? Como eu citei anteriormente, existem mais de 30. Eu vou focar em 4, são grandes, são poderosas o suficiente para você alterar qualquer estrutura de texto, tá? Primeiro, o modelo AIDA. O modelo AIDA é um dos modelos mais conhecidos do mercado. Talvez você até já tenha ouvido falar ou visto em algum post de Instagram de alguém que trabalha com copy. Utilize AIDA, utilize AIDA. Mas eu vou explicar para você aqui e você vai entender de forma clara como você pode aplicar esse modelo muito eficiente no seu negócio. O modelo AIDA, ele é um dos modelos mais antigos de copy. Ele foi implementado por volta do ano de 1898 por um americano chamado Elmo Lewis. É o que se tem registros, né? E o Elmo, ele utilizou esse framework, essa estrutura, para explicar os estágios que um vendedor precisa seguir para convencer alguém a comprar um produto. Mas esse modelo ele é tão poderoso que ele pode ser adaptado para qualquer momento. Se você quiser escrever um post de blog, você consegue aplicar o AIDA. Se você quiser escrever um post de mídia social, você consegue aplicar o AIDA. Se você quiser escrever um e-mail para a sua sequência de e-mail marketing, você consegue tranquilamente aplicar o AIDA. Mas o que é a AIDA afinal? AIDA, em inglês, em português na realidade, a gente traduz para atenção, interesse, desejo e ação. E funciona mais ou menos assim. Atenção. Atenção, você vai informar para o seu público sobre alguma coisa que você criou. Se você já tem seguidores na rede social, se você tem assinantes de uma lista de e-mail, então eles já ficam ansiosos, eles te esperam. Se são pessoas que realmente interagem com o seu conteúdo, eles esperam ter notícias de você. Então você vai captar atenção informando ao seu público que você criou algo. Pode ser um post novo, um vídeo novo, um podcast novo, uma história nova, enfim. Se você escrever algo como, eu tenho um novo post, você está informando, tá gerando atenção ali que você tem um conteúdo novo. Interesse. O interesse é a fase onde você deve despertar curiosidade. É a curiosidade de saber por que eles deveriam dar uma olhada naquilo que você está chamando a atenção. Então, o que pode ser surpreendente, o que pode ser tão interessante para que eles tenham interesse em verificar? O desejo. A fase do desejo é onde você vai explicar como isso vai beneficiar o seu público, porque eles deveriam gastar o tempo deles conferindo o que isso traz de benefício para eles. Lembre-se que as pessoas elas querem saber dos problemas dela, elas não querem saber exatamente se você está vendendo um produto, se você tem um serviço legal, elas querem resolver um problema dela. Então, se você gera desejo em ela saber aquilo ali, é muito interessante para o seu negócio. E por último, para completar o ciclo AIDA, é a ação. Você vai dar a eles uma maneira de verificar aquilo agora, de tomar uma ação agora. Pode ser para clicar num link, para fazer uma compra, para entrar numa lista, você precisa colocar urgência naquilo, um tempo limitado, se você vender um produto físico, cupom de desconto por tempo limitado, e-book gratuito por tempo limitado, enfim. Desconto na mentoria por tempo limitado, algo que faça com que eles tomem a ação. Então, gerou atenção, gerou interesse, gerou desejo, é hora da ação. Você precisa converter o lead nessa fase da estrutura do texto AIDA. Vamos ver aqui, eu coloquei um exemplo para a gente trabalhar. Veja como um redator de blog especializado em línguas, em idiomas, no caso um professor de idiomas, ele pode utilizar um modelo AIDA para escrever uma postagem na mídia social. Uma postagem eficiente, promovendo um podcast, que de repente ele esteja falando ali de idioma e tem um podcast. O novo episódio do podcast está aqui. Eu estou entrevistando um poliglota que fala 10 línguas diferentes. Você já se perguntou
Como os poliglotas podem alternar tão facilmente entre cada idioma, venha ouvir o podcast e descubra muitos segredos poliglotas, como o método de 5 dias que o manterá fluente em um idioma estrangeiro em 5 dias. Clique aqui para conferir. Veja, uma postagem de mídia social, ela tem todos os ingredientes que a gente acabou de falar. Um novo episódio do podcast está aqui. Ele gerou atenção. Eu estou entrevistando um poliglota que fala 10 línguas. Poxa, não é todo dia que você encontra alguém que fala 10 línguas. Gera o interesse, né? Você já se perguntou como os poliglotas podem alternar tão facilmente entre cada idioma? Entendeu? Vem a fase do desejo. Você quer saber o segredo. Todo mundo quer saber um segredo. E a ação. Venha, clique aqui para conferir. Então, num post de blog, foi aplicado o AIDA com sucesso e com certeza foi capturado aqui várias pessoas para participar, para clicar e ouvir o podcast. O método AIDA é atraente sem ser vendedor. Veja como você pode utilizar para promover um conto, uma história, um outro tipo de situação também. Acabei de publicar um novo conto de ficção científica. Na história desta semana, um sistema de realidade virtual pode não ter sido o melhor presente de aniversário para os filhos mimados de uma família. Se você está procurando uma fuga de 10 minutos para uma distopia futurística, você vai adorar essa história. Leia aqui, chamando para a ação. Percebeu? Novamente, acabou de publicar uma história. Tenha atenção. Na história, um sistema de realidade não é o melhor presente para os filhos mimados. Por quê? Gera interesse, né? E aí, se você está procurando uma fuga para uma distopia futurística, você vai adorar essa história. Chamou para abração. Então, o método foi bem aplicado. Agora nós vamos falar do modelo PAS. PAS, na realidade. Em português a gente fala PAS, mas é PAS. Problema, agita, solução. Esse é um modelo também, uma outra fórmula clássica, testada, comprovada, vende muito. Ela é muito legal de você utilizar em introdução das coisas. Você introduz um post de blog, uma postagem de mídia social, um e-mail. Começa com essa fórmula de problema, agita, solução. Como é que é esse modelo? Como essa estrutura de copy funciona? Ela funciona assim, de forma simples. Problema. Qual o problema que você está resolvendo, né? Abra sua postagem, seu texto. Então vamos lá. Como é que funciona esse modelo super simples? Problema. Que problema você está resolvendo? Abra sua postagem abordando o problema. Frequentemente utiliza-se muito pergunta para utilizar o método problema, agita, solução, né? Você vai se dirigir ao seu espectador, ao seu leitor, às pessoas que estão te ouvindo ali, que você está utilizando a copy, com uma pergunta, logo no início do texto, né? Por exemplo, vamos voltar lá na fase de problema. Você está lutando para superar o bloqueio de escritor? Aí você vai enfatizar o problema. Você vai aumentar, amplificar para poder gerar mais empatia com o seu público. Você está lutando para superar o bloqueio de escritor? Você digita algumas linhas, mas depois de alguns minutos você apaga tudo. Você simplesmente não consegue encontrar as palavras certas para continuar. Vê que tornou mais angustiante o problema de quem realmente não consegue gerar um texto, escrever uma redação, ter criatividade suficiente para poder gerar ali os seus artigos. Então, pôs o problema na mesa, amplificou o problema, e aí vem a parte de resolva o problema. A minha solução vai te ensinar a desbloquear, fazer isso, ou a escrever mais rápido, ou a ter ideias, seja qual for a solução. Qualquer exemplo, né? Aqui tem um exemplo, mais um exemplo, né, de veja como um redator de blog de receita pode usar essa fórmula para promover uma postagem de blog. Quer desfrutar de receitas caseiras saudáveis com a sua família, mas tem dificuldade de encontrar tempo para preparar receitas deliciosas? As crianças têm treino de futebol, o chefe te surpreende com uma ligação inesperada no Zoom, e antes que você perceba, você só tem 15 minutos antes da hora do jantar. Não se preocupe. Você vai adorar essa rodada de refeições rápidas e fáceis de fazer, que ficam prontas em 15 minutos. Sim, isso inclui o tempo de preparação e de cozimento. Confira a postagem do blog aqui. Olha que incrível esse exemplo de PAS, né? O cara,
ele tem um problema, ele tem um problema ali porque ele gosta de fazer comida, mas ele não tem tempo. Amplifica pelo fato de ele ter que tomar conta dos filhos, cuidar do chefe, de todos os afazeres, e amplifica porque ele não tem tempo. E aí vem a solução. Eu tenho uma solução aqui, receitas em 15 minutos, que inclui o tempo de cozimento. Poxa, é perfeito. Aí, então ele converte bastante com essa fórmula de problema, agita, solução, no começo do texto. E vamos seguindo. Agora a gente vai falar do terceiro modelo, a terceira estrutura de copy. Se chama Pastor. Pastor é, na realidade, uma extensão do método PAS. É PASTOR, não é a palavra pastor. Que em português a gente junta, mas não é. É PASTOR. Ele foi desenvolvido por um redator muito famoso, tem livros que vendem na Amazon em inglês, infelizmente não tem tradução, então quem tem domínio do idioma inglês e quiser conhecer o autor desse método chama-se Ray Edward. E você pode encontrar uma explicação detalhada no livro How to Write a Copy That Sells, como escrever uma copy que vende. Tá? Esse método, ele é muito poderoso. Ele é tão poderoso ou mais que o PAS. Ele é mais utilizado para páginas de venda, porque ele tem uma estrutura um pouco mais avançada. Como é que funciona? Então, vamos lá. São 6 etapas ao invés de 3. A sigla significa problema, amplificação, história. História e solução juntos, por isso que é PAS. História e solução. Transformação e testemunho. T. O de oferta e R de resposta. Então ele amplifica muito ali os passos, consegue inserir mais informações e trabalhar mais o convencimento do público com textos relevantes. E funciona assim em poucas palavras. Problema, você vai identificar o problema que você está resolvendo. Amplificar, assim como no PAS, você vai amplificar as consequências de não resolver o problema. O Edward, ele faz uma ressalva ali, que ele fala que essa fase da amplificação, ela é muito importante para o sucesso completo da tarefa de vender no final da carta. O que vai motivar as pessoas a comprar o seu produto, investir em seu serviço ou aceitar a sua ideia, geralmente não é o belo resultado enquadrado por uma luz positiva por si só. Em vez disso, é necessário que, antes de pintar o quadro do paraíso que procuram, você deve fazer com que experimentem plenamente as consequências de não resolver o problema. Portanto, embora desejemos mostrar aos nossos clientes potencial, como será a vida deles quando receberem os benefícios do produto, do seu produto, eles primeiro precisam acreditar que eles precisam do produto. Por isso que essa fase de amplificação do problema, ela tem que ser bem trabalhada no método Pastor. E isso é muito efetivo, porque quando você aperta muito a dor da pessoa, ela tende a agir. Dizem que, esse é um ditado brasileiro, né? Ou a pessoa age ou aprende pelo amor ou aprende pela dor. Ela busca a solução quando ela está com uma dor. E quando você amplifica essa dor, a busca pela solução se torna mais intensa. E aí o resto do sistema tende a converter. Agora a letra HS, de PAS, né? História e solução é junto, por isso que ficou S, convencionado como S. História e solução. Você vai compartilhar a história de como o problema pode ser resolvido. Isso é especialmente poderoso se você compartilhar uma história pessoal, de como você lutou com o problema e resolveu. Na parte do T, transformação e testemunho, você vai mostrar como implementar a sua solução mudará a vida de seus leitores. E compartilhar testemunho de outras pessoas que implementaram, que tiveram sucesso, que compraram o seu produto, que atingiram ali o objetivo. Então, na transformação e testemunho, você vai colocar isso. A história da transformação e o testemunho. O de oferta, né? Se você está vendendo um produto, é aqui que você vai contar aos seus leitores efetivamente sobre ele. Tudo sobre ele. Você vai se concentrar em como os recursos do seu produto vai beneficiar os seus clientes e vai transformar a vida dos seus clientes, tá? E, por fim, para terminar a sigla Pastor, R de resposta, que é onde você vai pedir para os seus leitores comprarem e vai detalhar exatamente para eles como eles podem comprar o seu produto. Você precisa detalhar bem, as pessoas elas precisam de passos específicos. Parece que é uma bobeira falar isso, mas quando você escreve detalhadamente o que a pessoa tem que fazer, a pessoa tende a executar melhor. Então, na parte 6, parte de resposta, você precisa realmente
especificar bem, convidar as pessoas para comprar e especificar bem como fazer a compra. Você vai lembrar ali as pessoas de por que é importante realmente seguir aquele fluxo, entrar naquele curso e tomar aquela decisão. O Rei Edward, ele faz uma observação a respeito do método. Eu vou escrever uma cópia diretiva muito específica, dizendo a eles exatamente o que fazer a seguir. Clique no botão abaixo, preencha o formulário de pedido e nós enviaremos para você todo o seu pacote. Ele conterá tudo que você precisa para começar. Algumas pessoas evitam linguagem forte como essa, mas o fato é que se você realmente acredita que você tem uma solução, e essa solução vai resolver o problema, né? Por que não ser direto com as pessoas e falar para ela fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo? O método Pastor, ele é muito objetivo na oferta. Ele reforça bastante que você, no passo final, tem que especificar, tem que fazer a chamada para ação forte, tem que ensinar para colocar a pessoa para conversão. Se você reparar, você vai encontrar o modelo Pastor em muitas páginas de venda por aí. E como eu comentei antes com vocês, você pode adaptar isso para qualquer situação, onde você pode estruturar uma postagem desse jeito, coloca as seções de... Você só tira ali, se for um post de blog, você não vai colocar depoimento no meio de um post, né? Mas você pode tirar e utilizar o resto da estrutura. Alguns dizem que você pode tirar a oferta no post de blog. Eu digo que se for um post de venda, faz tudo e coloca a oferta no final ainda, que dá para converter no post de blog. Se você estiver fazendo um artigo bem estruturado sobre algum produto, um review, tem como você colocar a oferta no artigo de blog também, não só na carta de vendas, tá? E por fim, assim, é uma orientação para quem conhece o idioma, né? Você encontra o livro do Ray Edwards na Amazon, pode comprar lá no Kindle e estudar, porque realmente esse cara, ele é um dos gurus de carta de venda, de copywriting dos Estados Unidos, e ele vai agregar bastante para você, tá? E por fim, nosso quarto elemento aqui, a nossa quarta estrutura de texto é a jornada do herói. E por fim, o modelo de estrutura de escrita da jornada do herói. A jornada do herói, ela já foi muito utilizada aqui no Brasil, ela ainda é utilizada. É um modelo forte, é um modelo que conecta, é um modelo que coloca você na história, na jornada de uma pessoa, a jornada de drama, superação. É uma história muito bem desenvolvida, né? E é um modelo de escrita de copywriting muito persuasivo. Eu realmente recomendo que vocês apliquem nos produtos de vocês, principalmente se vocês forem produtores digitais. A jornada do herói, é um termo cunhado por um americano chamado Joseph Campbell, para descrever uma estrutura da história mais comum em mitos e relatos históricos. É uma estrutura tão atraente que ela foi incluída no marketing e realmente ela funciona muito efetivamente. Então, em poucas palavras, a jornada do herói. A estrutura é a seguinte: um herói é chamado para uma aventura, para resolver algum tipo de problema. Toda a história tem algum tipo de conflito que impulsiona a trama. Eles podem relutar em aceitar a ligação, mas acabam percebendo que, se não resolverem o problema, a vida ficará fora de controle. Essa é uma espécie de agita, né? Ele pode relutar ali, mas o herói, ele vai entender que se ele não fizer, a vida dele vai ficar pior. Um mentor, no passo 3 ali da história, um mentor, algum método, ajuda o herói a se preparar para a aventura. No 4, passo 4 da jornada do herói, o herói vai enfrentar uma série de desafios, dificuldades, é onde você lê aquelas histórias tristes aí, que o cara tinha uma cadeira quebrada, que o cara tinha internet emprestada do vizinho. Ele vai enfrentar desafios, ele atinge o clímax e o herói vai superar o problema ou não. E, claro, para fechar a história, o herói sai vitorioso e volta para casa transformado. E isso é muito poderoso numa carta de vendas. Ele é principalmente um produtor digital que é do nicho de marketing digital. Ele era um cara quebrado, ele era um cara que devia, ele era um cara que o computador era velho, ele era um cara que a cadeira não funcionava mais. E aí ele descobriu a fórmula mágica, e a fórmula mágica fez ele vender pela primeira vez, e aí ele reacreditou nos sonhos e começou a vender, desenvolveu um método que transformou a vida da família dele e vai transformar a sua vida também. Então essa é a jornada do herói, ela é realmente incrível e é muito legal de utilizar. Esse modelo, ele é muito poderoso. Sempre que você for introduzir uma história na sua escrita, seja você estiver trabalhando numa postagem de blog ou numa postagem de mídia social,
ou até mesmo uma página sobre você, sabe, um blog sobre, usa a Jornada do Herói. É certeza que você vai ter mais conversão, as pessoas vão gostar bastante, tá? Leva o seu leitor na sua jornada de herói. Se você, e não se preocupe que a sua jornada de herói talvez ainda não seja aquela jornada de herói, mas todo mundo passou uma dificuldade, todo mundo lutou por alguma coisa, todo mundo teve um desafio, todo mundo perdeu algo e conquistou algo. Então, na página sobre do seu blog, você pode utilizar isso bastante. E para fechar essa aula, esses 4 modelos, eles podem parecer simples na superfície, mas eles são projetados para explorar poderosamente a psicologia humana, chamados gatilhos mentais, para que você se conecte com seus leitores em um nível muito mais profundo. Você pode utilizar os modelos como guia. Sempre que estiver lutando para encontrar o formato certo para a sua peça naquele momento, que você estiver editando, você procura ver em qual das estruturas ela se encaixa. Seguindo esse modelo, você vai prender melhor a atenção dos seus leitores, você será capaz de inspirá-los e fazê-los agir. E assim, você será mais eficaz em contar a sua história e a sua mensagem para o mundo. Então, a gente fica por aqui nessa aula e na próxima aula a gente já vai avançar com outros temas do nosso curso de copy. Eu te vejo na próxima aula. Até mais!